amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês e hoje a gente vai falar de um assunto bem específico, a gente vai falar da Resolução 092. O trabalho da Resolução 092 é trazer o quê? Parâmetros para o tacógrafo, né? Tacógrafo, que inclusive é um equipamento obrigatório. Bacana? Vem comigo, vamos lá diretamente, vamos para a ementa da lei, né? Da lei não da resolução. Dispõe sobre requisitos técnicos mínimos do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, né? Professor, o que significa registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo? Nada mais é do que o nosso famoso tacógrafo, né? Então tá aqui, temos um tacógrafo aqui, né? Onde ele registra aqui, ó, velocidade, o tempo percorrido, né? Esse aqui que é o tacógrafo. Aqui a gente tem identificação aqui, ó. Identificação do condutor. Então, esse aqui é o disco do tacógrafo, né? Vamos lá. Artigo 1º, né? O registrador instantâneo... Professor, registrador instantâneo significa dizer que se ele está naquele momento parado, ele está registrando que ele está parado, né? Se ele está em movimento e qual que é a velocidade percorrida, né? Então, instantâneo e inalterável. O que significa inalterável? Que aquelas marcações não são alteradas em hipótese nenhuma. O que ele vai marcar? Velocidade e tempo, né? Esse é o tacógrafo, né? Pode constituir-se de um único aparelho mecânico. Opa, então aqui ele está criando o quê? Possibilidades para a indústria automobilística, né? Primeiro, ó, um único aparelho. Então pode ser o tacógrafo, atenção, um único aparelho mecânico, né? Eletrônico ou compor com um conjunto computadorizado que, além das funções específicas, exerce outros controles, né? Professor, qual que é esse cara aqui? Que eu conheço, é o GPS, né? Então você pode ter um GPS aí, vinculado ao veículo, que ali você tem a localização dele, que já exerce outro controle, né? Você tem um controle de velocidade, você tem um controle de tempo de parada, de tudo, né? De distância percorrida. Então, nós temos aí essas possibilidades. O examinador pode querer cobrar isso de vocês. Então, quais opções que nós temos de tacógrafo, né? Um único aparelho, que pode ser mecânico, né? Esse único aparelho, ele pode ser eletrônico, ou compor um conjunto computadorizado, né, que, além das funções específicas de registrar instantaneamente e inalteravelmente a velocidade e tempo, exerça outros controles, né? Muitas empresas de logística estão usando aqui esse sistema aqui, tá, de GPS aí, que é um sistema aí mais moderno, né? Mas tem que ter uma função que seja certificado para fazer o trabalho do tacógrafo, né? Professor, tacógrafo, né? O que esse tacógrafo é? Tacógrafo, né? É muito simples. Esse cara é um equipamento obrigatório. Lembram da nossa grande aula de CTB? O que diz lá no nosso artigo 105, inciso 2, né? O artigo 105, inciso 2, ele traz o quê? Ele traz o artigo 105, é da segurança veicular. O artigo 105 traz quais os equipamentos mínimos obrigatórios que os veículos têm. E o inciso 2 é exatamente o inciso do tacógrafo, né? Aqui ele vem nomear quais são os veículos que são obrigados, tá? São obrigados a ter o tacógrafo. Primeiro, para os veículos de transporte, né? Ó, para os veículos de transporte e de condução escolar. Olha aí. Então, condução escolar, independentemente do peso, independentemente da quantidade de passageiros, ele tem que ter o tacógrafo, né? Hoje, de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Então, transporte de passageiros com mais de 10 lugares, independentemente do peso, também tem que ter esse instrumento. E os de carga com peso bruto superior a 4.536 quilos, né? Então, isso aqui é que diz aqui quais são os veículos obrigados a utilizar esse equipamento obrigatório, né? Professor, aonde mais nós temos isso aqui, né? Então, fica aqui para vocês, pedagogicamente, assim que terminar a aula, e lá na resolução 04, né? Nessa resolução 04 tem um ponto específico que o professor Luiz comenta sobre o quê? Sobre o tacógrafo, que vocês deverão fazer essa leitura detalhada. Bacana? Ok, então a introdução da aula foi feita, né? Vem comigo aqui, artigo 2º, né? Deverá apresentar e disponibilizar a qualquer momento, pelo menos, as seguintes informações
das 24 horas de operação do veículo. Então, olha só, aqui está dizendo, isso aqui é mais para os casos do mecânico, né? Ó, pelo menos 24 horas. Quais informações que deverão ser gravadas e quais informações que deverão ser registradas no seu tacógrafo, né? Primeiro, claro, velocidades desenvolvidas, né, no plural, distância percorrida pelo veículo, tempo de movimentação do veículo e as suas interrupções, ou seja, tempo de parada, né? Data e hora de início da operação, identificação do veículo, como é que se dá isso? Através da placa, né? Identificação dos condutores, identificação de abertura do compartimento de contém o disco ou emissão da fita diagramada, né? Então pode ter uma fita diagramada ou ele abre o disco, onde o disco ele é o quê? O disco ele é removível, né? Então você tem cada 24 horas, você vai trocando aquele disco do tacógrafo, né? Parágrafo único, né? Para a apuração dos períodos de trabalho e de repouso diário dos condutores, quando nós falamos períodos de trabalho e repouso diário dos condutores, nós estamos falando o quê? Lá do CTB, dos motoristas profissionais, os artigos 67A até o 67E, né? Bacana, né? A autoridade competente utilizará as informações previstas no inciso 3, que é o tempo de movimentação do veículo e suas interrupções. Pelo 3, dá exatamente para ele verificar aí qual foi o tempo de descanso das últimas 24 horas, os intervalos de 6 horas ou 4 horas. Inciso 4, né? Data e hora de início da operação. Inciso 5, identificação do veículo. Inciso 6, identificação dos condutores, ou seja, o seu auto de infração de trânsito aí, está todas as informações constituídas, né? Então esse item também, ele serve aí para verificação do quê? Do tempo de descanso do motorista. Artigo 3º, vem comigo aqui, alterado aqui pela Resolução 406 de 2012. A fiscalização das condições de funcionamento do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo nos veículos em seu uso é obrigatório. Então, o que está falando aqui? Gente, olha, então quem trabalha, quem que vai fazer o concurso para PRF, polícias estaduais, aí, ó, a área de fiscalização de rodovias, você tem que entender o seguinte, ó, a fiscalização, a abordagem, então, é obrigatório o quê? A fiscalização do tacógrafo, aí, ó, é obrigatório. Será exercida pelos órgãos e entidades de trânsito com circunscrição sobre a via onde o veículo estiver transitando. Então, isso aqui é uma informação obrigatória, né? É de fiscalização obrigatória. Professor, tudo bem, é fiscalização obrigatória. E agora? Agora, o legislador aqui, sabiamente, ele vai trazer o quê? Quais os parâmetros que o agente de trânsito terá que ter para fiscalizar o tacógrafo, né? Aqui, na ação de fiscalização, que trata este artigo, o agente deverá verificar e inspecionar. Então, o que vai ser objeto de fiscalização pelo agente, né? Primeiro, se o registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo encontra-se em perfeitas condições de uso, ver se está funcionando. 2. Se as ligações necessárias ao seu correto funcionamento estão devidamente conectadas e lacradas e os seus componentes sem qualquer alteração. Vai verificar se não tem alguma fraude, né? Se as informações... Desculpa, gente. Se as informações previstas no artigo 2º estão disponíveis e se a sua forma de registro continua ativa, né? Se o condutor dispõe de disco ou fita diagramada, reserva para manter o funcionamento do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo até o final da operação do veículo. Então ele tem que ter o quê aí? Se são aí 6, 7 dias, então ele tem que ter disco suficiente para que o disco ele é removível, né? Você vai tirando um disco, né? Para fazer todo o seu trajeto, seu percurso, né? E finalmente, se o registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo está aprovado na verificação metrológica realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, ou entidade credenciada. Então, ou seja, a partir de 2012, somente os tacógrafos aí com o selo do Inmetro estão aptos para fazer esse trabalho aí. Bacana? 10, né? Então isso aí é o quê? A fiscalização. Parágrafo 2º, vem comigo aqui. Nas operações de fiscalização do registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, o agente fiscalizador deverá identificar-se e assinar no verso do disco da fita diagramada. Então ele pega o disco, ele vê no verso e ele assina fiscalização, carimba, data e horário, né? Mencionar o local, data e horário em que ocorreu a fiscalização. Pronto, então ali ele passou pela fiscalização, né?
Parágrafo 3º, vem comigo, né? Ele diz respeito ao inciso 5, que é do Inmetro, né? A comprovação da verificação metrológica de que trata o inciso 5 do parágrafo 1º poderá ser feita por meio de sítio do Inmetro, na rede mundial de computadores, ou por meio da via original ou cópia autenticada do certificado de verificação metrológica, né? Esse inciso 3º, parágrafo 3º aqui, que o cara pode dar uma de esperto, né? Infelizmente no Brasil nós temos aí bastante cara que tem nessa categoria de esperto, né? O cara vai lá e falsifica um selinho de metro, pega de um outro, né? Criatividade está aí, né? Então o que está falando aqui, ó, autoridade policial, se você tiver com dúvida aí, você pode acessar lá no site do Inmetro, que lá no site do Inmetro você pode verificar se realmente esse marca e modelo aí passaram pelos testes aí do Inmetro, né? Segurança, né? Artigo 4º, vem comigo. Para extração, análise e interpretação dos dados registrados, o agente fiscalizador deverá ser submetido a um prévio treinamento sob responsabilidade do fabricante, conforme instrução dos fabricantes dos equipamentos ou pelos órgãos incumbidos pela fiscalização. Ou seja, né, estamos atribuindo, nós verificamos aqui claramente que essa resolução atribui a quem? Atribui os agentes de fiscalização fiscalizar o tacógrafo, né? Tá mais o seguinte, olha, agente fiscalizador, não vamos colocar você na berlinda não, você vai ser submetido aqui, ó, à obrigação disso, que é de um prévio treinamento, pode ser responsabilidade do fabricante, pode ser da própria corporação, né? Para o que? Melhor entendimento do equipamento, né? Artigo 6º, ao final de cada período de 24 horas, nós vimos que é no mínimo 24 horas que tem que ter o controle do disco, né? 24 horas, as informações previstas no artigo 2º ficarão à disposição da autoridade policial ou da autoridade administrativa da jurisdição sobre a via pelo prazo de 90 dias. Ou seja, aí, o condutor, o transportador, o embarcador, né, ou o proprietário do veículo deverão guardar essa informação por 90 dias, né? 90 dias. Então, a fiscalização pode retroagir aí a cada 90 dias, né? Bacana, né? Vamos lá. Artigo 6º, vem comigo aqui, né? Agora, então em 90 dias, a regra geral. Professor, o cara se envolveu em acidente. E aí? Se envolveu para acidente, vai para 1 ano. Onde que está escrito isso? Artigo 6º. Em caso de acidente, as informações referentes às últimas 24 horas de operação do veículo ficarão à disposição das autoridades competentes pelo prazo de 1 ano, né? Então fica guardado 1 ano em caso de acidente aí. Havendo necessidade de apreensão do registrador instantâneo e inalterável de velocidade, de tempo ou dispositivo que contém o registro das informações, a autoridade competente fará justificativa fundamentada. Ele pode ter essa apreensão? Claro que pode, principalmente acidentes com vítimas, né? Então ele pode fazer a apreensão, só que no ato da apreensão o legislador disse, olha, você vai ter que fazer justificativa fundamentada e, claro, dar o recibo lá para o condutor do veículo, né? Artigo 7º, vem comigo aqui. O registrador instantâneo inalterável de velocidade, tempo e o disco ou fita diagrama para aprovação pelo órgão máximo de executivo, né, da União, Denetran, deverá ser certificado pelo Inmetro, tá? Inmetro, bacana, ou outras entidades credenciadas, ou seja, né? Então o fornecedor do registrador, do tacógrafo, ele tem que ter o quê? Aprovação do Detran. E além da aprovação do Denatran, e além da aprovação do Denatran, ele tem que ter o quê? O certificado do Inmetro para certificar se está de acordo com aquelas especificações. Bacana, né? Parágrafo único, vem comigo. Esse parágrafo único aqui são situações aqui específicas para quem? Para a indústria automobilística, né? Para a certificação, a indústria automobilística, eu falo a empresa que vai fabricar o tacógrafo, né? Eu quero certificar o meu tacógrafo, então você vai ter que seguir essas regras aqui. Para a certificação, o equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo e do disco diagrama ou fita diagramada deverão, no mínimo, atender as especificações técnicas do anexo 1 para equipamentos providos com disco diagrama e 2 para equipamentos eletrônicos providos de fita diagrama e os seguintes requisitos, né? Possuir registrador próprio por meio físico adequado e espaço percorrido, velocidade desenvolvidas e tempo de operação do veículo e período no período de 24 horas, né? Fornecer em qualquer momento as informações que trata o parágrafo artigo 2º dessa resolução. Assegurar
a inviolabilidade e inalterabilidade do registro de informações. 4. Possuir lacre de proteção das ligações necessárias ao seu funcionamento e de acesso interno ao equipamento. Dispor de identificação de violação. Ser constituído de material compatível para o fim de que se destina. Totalizar toda a distância percorrida pelo veículo, ter os seus dispositivos indicadores iluminados adequados com luz não ofuscante ao motorista, utilizar como padrão as informações de unidades de medida em suas frações, quilômetro por hora para velocidade, né? Para tempo e quilômetro, né? Para tempo horas e quilômetro km, né? Para o espaço percorrido. Situar-se na faixa de tolerância máxima de erro das indicações dos anexos 1 e 2 e possibilitar leitura fácil, direto e sem o uso de instrumental próprio no local de fiscalização nos dados registrados no meio físico, né? Então, esses aqui são o quê? São os requisitos necessários para quem? Para as indústrias que vão produzir o tacógrafo, né? Então, do CONTRAN também, as resoluções aí orientam o quê? O setor automobilístico, não é somente para os usuários, né? Professor, descumpriu isso, ele vai cair no 8º, são as punições, ó. A inobservância do disciplinado nesta resolução constitui-se infração de trânsito, previstas no 238, né, 238, 230, né, que aí temos aí, né, os incisos 9, 10 e 14, com as penalidades constantes do 258. Inciso 2, multa, né? Ele vai ter a multa, tem o 259, inciso 2, né? Que aí vai ser, o inciso 2, ela é média, né? Não grave, né? 162, 266, né? E as medidas administrativas 270, 271, retenção, remoção, e 279 do CTB aí, não excluindo-se outras estabelecidas na legislação, né? A violação ou adulteração do registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo sujeitará o infrator às combinações de legislação penal e aplicável. Se ele adulterou o tacógrafo, ele está cometendo um crime. Isso que diz aí o artigo 9º, né? Ficam revogadas tais resoluções e ela entra em vigor na data da sua publicação. Então tá aí para vocês a resolução 92, paga para a galera aí, uma aulinha simples, rápida aí, de 15, 20 minutos aí, né? Vamos falar de tempo, né? O tempo deixa perguntas, com certeza. O tempo mostra respostas, com certeza. Esclarece dúvidas. Mas acima de tudo, o tempo traz verdades. Isso eu sou testemunha, né? Às vezes na minha vida aconteceram algumas coisas, né, que a gente não compreendia naquele momento. Depois vem um tempo, com o tempo nós conseguimos ter aí a completa compreensão daquele fato, né? Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.